Olá a todos, boa tarde. Então, esse é o vídeo que eu já tinha prometido, né, na minha aba de comunidade sobre a questão dessa lei que foi aprovada, né, pelo Senado, né, a lei da misoginia. E ontem eu não consegui gravar porque eu tive algumas questões pessoais ali de lazer, né? Aí eu cheguei muito cansado em casa, aí sabe como é, né? Eu queria fazer um vídeo, eu não consegui fazer porque eu tava muito cansado, né? E eu queria fazer um vídeo mais bem feito possível, um vídeo no qual eu não teria que fazer assim por cansado, assim fazer correndo, entendeu? Eu queria fazer um vídeo bem explicando detalhes dessa lei, né? E explicando de maneira mais aprofundada sobre. Vamos lá, vamos decorrer e aprofundar sobre essa lei no decorrer do vídeo. Vamos lá. Essa lei, ela é uma lei que ela foi aprovada pelo Senado, né? E ela tem como base a comparar crimes de misoginia com crimes de racismo. Significa o quê? Que ele é um crime inafiançável. Quer dizer, ele não tem fiança, né? E ele vai estar na mesma vai estar na mesma legislação do racismo, que vai ser um crime que vai ter injúria e honra, né? Em outras palavras, se você ofender a honra da mulher, do ser de luz, com qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de fala, e ela se sentir ofendida, ela pode te denunciar, né? E você vai preso. E vai ser e é uma lei que ela é tão satânica, né? Que ela totalmente você vê que ela é claramente uma supremacia feminina. Ela é claramente uma supremacia feminina a favor das mulheres. Ela é uma supremacia que faz o homem ser um cidadão de segunda classe, né? O homem ele é um cidadão de segunda classe, de segunda categoria, né? Rebaixa um homem a esse nível e subestima a mulher, aumenta o valor da mulher como se fosse algo da sociedade, né? Uma pessoa da sociedade que tivesse mais benefício e fosse mais especial do que o homem em si. E isso é aquilo que o Raccoon falou, né? Vai chegar um tempo que a sociedade ela vai estar tão misândrica, tão odiando o homem, que os próprios homens vão perceber que o jogo não está parelho, o jogo está realmente contra eles, né? As leis, tudo, a cultura, tudo está contra os homens, que eles vão realmente falar assim, ó, não vale a pena me relacionar. E isso comprova. Cada ano mais o cerco vai se fechar. Cada ano mais as coisas vão ficar mais complicadas para os homens, né? Vão sair mais leis, né? Mais leis feministas, né? Mais leis a favor delas. E o que vai acontecer é isso, senhores. O que vai acontecer é que os homens vão ser cada vez mais jogados para cidadão de segunda classe e vai ter uma supremacia feminina, né? A gente está indo para uma sociedade em que quem controla e quem tem o poder narrativo, o poder social de fato, né? Que não podemos nem criticar, são seres de luz, são mulheres, né? E quem vai se ferrar com isso são os criadores de conteúdo aqui da machosfera, né? Qualquer pessoa que tenha um debate, né, contra essas pautas feministas diabólicas vai ser também afetado, né, por essa lei de misógina, né? Essa lei de misoginia, né? E o que vai acontecer é que os homens eles vão se afastar mais das mulheres, né? Os homens que estão querendo debater com mulher ali vão se ferrar, né? E é isso que vai acontecer, senhores. E outra coisa também que eu quero decorar nesse vídeo é também que o Senado, você vê como que a direita ela é um braço armado, é um braço, né, do feminismo, é um progressismo mais lento. Porque a maioria do Senado e dos deputados são de direita. São assim chamados de direita. E eles não estão nem aí pro homem. Porque a maioria do eleitorado é feminino. Eles vão obedecer a maioria do eleitorado para ganhar voto, porque eles não conseguem se eleger, entendeu? Quem tem o poder de fato são elas, são as mulheres. Não existe mulher de direita. É só um braço armado do feminismo e um progressismo mais retrógrado. Mas é a mesma coisa, não muda. São um feminismo. Feminista do mesmo jeito, porque essa lei foi aprovada por senadores e deputados feministas, né? E quando não sair essa ilusão, né? Esse golpe de que a direita vai solucionar alguma coisa, vocês vão estar perdidos, porque não vai. As leis são totalmente a favor delas.
A jurisdição são a favor dela, elas têm mais leis, mais regalias. Elas são uma raça especial, elas são um gênero especial à frente dos homens. E os homens são cidadãos de segunda categoria. Os homens não podem nem fazer mais uma crítica no qual de leis, de privilégios que atrapalham a relação entre homem e mulher e atrapalham o próprio homem em si, né? Individual. E isso, senhores, é algo que cada vez mais vai piorar. A nossa sociedade está indo para essa tendência feminina, né? E o bom é que isso, a única coisa que eu acho boa dessa lei é que os homens vão acordar. Os homens vão chegar assim e vão falar, ó, isso aqui tá muito ruim, tá piorando cada vez mais, né? E é aquilo que o Raccoon tinha falado. Vai chegar uma hora que vai ficar tão ruim, mas tão ruim, que os homens vão parar. Vão ver que o melhor caminho é ficar solteiro, porque o jogo tá injogável. O jogo já está com as regras programadas para elas, entendeu? E as leis feministas vão cada dia mais piorar, vão cada dia mais ficar assim, né? E os homens também vão entender que a direita não tá nem aí para ele. A direita é um reduto da esquerda. É uma esquerda com lobo de pé de cordeiro. É uma direita travestida de esquerda de feminismo. É a mesma coisa. Não é à toa que a Damares, né, criou um monte de lei feminista também. A Damares, que se diz tão conservadora, cristã, ela criou leis feministas que beneficiam quem? Mulheres, né? São todas leis feministas, são todas leis criadas para elas e o homem ele não tem poder nenhum. O homem é um cidadão de segunda categoria, de segunda classe. É um genofascismo, de fato. Aquilo que o Coruja ele falava nos vídeos dele, de fato é um genofascismo. É algo que as mulheres são privilegiadas, né? É uma raça privilegiada. E o homem é um cidadão de segunda categoria que não tem nem fala. E se falar alguma coisa ainda é punido. É isso que nós estamos vendo, senhores. As máscaras estão caindo. Estão cada vez mais cercando os homens em si. E se os homens não se protegerem e não tomarem cuidado, vão se ferrar cada vez mais. Essa lei, ela é tão subjetiva, tão satânica, né? Ela é tão na cara que é satânica que os homens, eles vão ter que, se eles não tomarem cuidado, vão ver que é tarde demais sair dessa lei, entendeu? E, senhores, o que eu tenho a dizer é que tomem cuidado, entendeu? Tomem cuidado ao conversar com uma mulher, né? É bom você conversar o mínimo do mínimo com a mulher, só o necessário do necessário, porque essa lei, ela é muito subjetiva, ela pode ferrar muito, entendeu? Você pode tomar uma medida protetiva, pode tomar uma acusação, pode ser acusado nessa lei aí, você pode ser preso, ela é inafiançável, né? Você não tem nem como pagar pra sair, né? Que eu já achava um absurdo pagar pra sair, já gastar um dinheiro pra sair num crime que eu acho ridículo, um crime subjetivo. Você não pode nem pagar pra sair no caso de sair, né? No caso de você querer ir embora da prisão por causa disso. E é isso, senhores, que eu falo pros senhores. É algo assim trágico que nós estamos vendo na sociedade. É algo trágico, é algo assim que dá pra ver que claramente é algo pra ganhar o eleitorado feminino, né? Porque elas realmente, quem detém poder são elas, né? O Estado é feminino, o Estado sempre vai defender as mulheres, nunca vai defender o homem em si, né? O homem ele sempre vai ser um cidadão de segunda categoria que vai ser bom só pra guerra, né? E pra produzir. O discurso está todo a favor delas. Tá tudo a favor delas, né? O discurso, a cultura em si. E é isso, senhores. O jeito é se proteger. Se proteger, compra Bitcoin, que eu sempre falo, estuda em Bitcoin. Outra coisa também, só fale com mulher o necessário. Não fique de conversa fiada com mulher, porque as coisas vão piorar. Vai ser muito homem que vai se ferrar com essa lei. Mulheres tendenciosas, mulheres maldosas vão vir com essa lei. E é isso, senhores. É algo que eu tava já querendo falar fazer um vídeo sobre, né? Que tomar cuidado, tome bastante cuidado, entendeu? E ano que vem a coisa vai perder, porque ano que vem vai vir a lei Fielca, né? Aquela lei absurda, que vai vir regulamentação de rede social, vai ter que mostrar rosto. Já tem um vídeo no meu aqui nesse canal falando sobre isso. É só procurar aí. E o cerco tá se fechando, eles vão usar de tudo, pra censurar os homens, pra ter mais controle estatal e pra crescer o Estado em si. E é isso, senhores. É tudo pra elas, é tudo pro bem delas, né? Porque elas, na maioria das vezes, como foram criadas em haréns, né?
elas são mais socialistas, elas são mais de esquerda, porque elas criaram um ambiente, elas evoluíram num ambiente que no qual elas todas eram iguais. Então, elas todas eram juntas ali, todas eram iguais, todas eram coletivistas, né? Eram sociedade de abelhas, né? De colmeia. E por isso elas são muito socialistas, elas são mais voltadas para a esquerda, são mais voltadas para o socialismo, de ser algo assim, no qual não tem hierarquia, não tem ninguém melhor que ninguém, é todo mundo igual, porque todas as mulheres eram iguais, né? Eram mulheres gêmeas, né? E é isso, senhores, isso demonstra né, o qual a natureza humana, né, a natureza das mulheres, ela está se refletindo na sociedade atual, né? Que a gente está vendo uma falta de natalidade, né? Divórcios, normalização da traição. Tudo isso é algo de uma sociedade feminista, né? Mesma coisa aconteceu com Esparta também, quando teve o Tribunal do Amor na Grécia, né? Teve o Tribunal do Amor, que os homens se afastaram para não se ferrar, né? Em Esparta, na Grécia Antiga, que as mulheres podiam trair, o homem não podia falar nada, né? Porque as mulheres ganharam muito poder socialmente. No Império Romano também, toda a sociedade que for feminina, ela tá tendência à ruína. Vai chegar uma hora que essa sociedade vai colapsar. E é isso que acontece, senhores. A sociedade colapsa, né? E eu queria aprofundar esse vídeo e falar, né? Tome cuidado, converse com mulheres somente o necessário, né? E é isso, senhores. O cerco vai se fechar, cada vez mais eles vão ficar contra os homens, né? Porque os homens, de fato, são eles que fazem revolução, são eles que querem liberdade, eles querem menos Estado. As mulheres são, como elas foram criadas em ambiente de haréns, né, de cuidadores e tal, elas não tiveram hierarquia e são mais socialistas de esquerda entre si. Até mesmo o livro 1984 diz isso, né? Que as mulheres são mais tendenciosas a ser mais leal, a ser mais pró-Estado, né? Ao regime em si. Mas é isso, senhores. Fico com esse vídeo. Dê like, se inscreva no meu canal e muito obrigado.